Olá a todos, estamos aqui hoje tendo o privilégio de receber José Carlos Beckhauser e a Mariana Beckhauser, que é ele, o fundador, já na segunda geração, na verdade, né, do negócio, do grupo Beckhauser, que completou em 2020 50 anos. A gente está aqui para inspirar e aprender com essa dupla aqui, o nosso grupo, né? Vou já de cara falar com o José Carlos sobre, vamos começar de trás para frente, sobre a sua visão no processo de sucessão e perenidade familiar dessa empresa que se tornou um grupo importante hoje no mundo agrícola do Brasil, uma visão de futuro. Você está ao lado aí, ao lado na tela, né, da sua sucessora, mas qual que é a sua visão daqui para frente, José Carlos? Conta para gente. Olá para todos. Então, eu sou José Carlos, quem começou dentro do negócio desde o primeiro dia, né, o primeiro tronco que foi fabricado, lá, ou a primeira carroça. Estive perto e por tempo, né, bastante tempo mesmo no chão de fábrica. E aí, vindo para a visão de futuro, eu acho que tem uma lição bastante grandiosa para a gente, que é essa crise da pandemia, e que para a Beckhauser estava misturado com mudança de cidade, né, 50 anos na mesma cidade, mudando aí perto, 70 quilômetros, mas um pedágio no meio, uma estrada boa, tudo para fazer, mas toda mudança ela é impactante. E, ao mesmo tempo, também, um ano e pouquinho antes, a Mariana assumiu a presidência oficialmente, né, na mesma data em que nós anunciamos a vinda para Maringá, né, lá numa data de março de 2018. Então, muita coisa ao mesmo tempo. Vínhamos também de uma cisão de sociedade, foi onde conhecemos a Valoe. Eu tive Ele é sócio ainda em vários negócios, mas eu tive um sócio na empresa, que ela se chamava, inclusive, Irmãos Beckhauser, que é um irmão, que nós fomos sócios desde garotinho mesmo. A primeira coisa lá da história foram presentes iguais que meu pai deu, a gente ia brincar, ele falou, não, vocês vão carregar tijolos para construção. Então, a gente trabalhou junto de sócio. Cada um queria levar mais que o outro, e não que a gente competia, mas a gente contribuía, né, para entregar rápido, e foi uma coisa boa disso. Então, essa separação também de sociedade impactava, faltava aquela pessoa lá dentro do chão de fábrica que a gente ficava, né, isso aqui é o tio Tony que falaria, o que tomaria pé, né? Ficamos, claro, com o Celso, né, o outro sócio. Mas acho que para mim, a grande coisa marcante é que dava para planejar, redesenhar, mudar tudo, porque 10 dias de fábrica, ou 20 dias, sei lá, um mês ela rodando, a gente parou, né? Parou tudo porque veio um decreto para a pandemia. Acho que nós ficamos mais de 20 dias parados. E nem um minuto a Mariana direcionou as coisas para o benefício da Beckhauser. Ela fez, olha, sempre para as pessoas, sabe? Ninguém ficou sem salário, essas coisas. Então, foi uma crise bacana, porque a gente encontrou, né, aquele sonho da gente, que é encarar o que vem e acontece mesmo, as coisas vão dando certo. Eu sei que para ela foi trabalhoso, articulou assim, quase de manhã, de tarde, de noite, o conselho por telefone. Eu fiquei vários dias sem vê-la, fiquei 3 meses sem ver a minha mãe, quer dizer, mas todo mundo se acostumou, não à ausência, né, mas a se encaixar com essas mudanças. E acho que para mim foi isso. Aí o futuro é que as gerações novas, com os exemplos de passado, só exemplos, né, só referências boas, elas vão desenhar esse país aí de bondade, com certeza. Obrigada, José Carlos. Mariana, quero passar para você, porque assim, parece tão automático que tudo pode ser replanejado, tudo pode mudar de uma hora para outra, mas tem aí um legado de 50 anos para conseguir fazer essa virada de chave rápido durante a pandemia, né? Que você herdou e também não caiu no teu colo, com muito trabalho, eu imagino, né, Mariana? Então, a empresa que é referência em inovação desde as carroças, né? Desde o tronco sem parafuso,
né? Hoje, referência em manejo com produtos de aço, referência em manejo com produtos automatizados, né? Então, ou seja, não é porque é fácil virar a chave em um mês durante a pandemia, tem todo um legado de 50 anos, né? O que você fala sobre isso aí, do ponto de vista de sucessora? Oi, Marci, Moacir, Daniela, obrigada pelo convite, primeiro, muito bom estar conversando um pouco aqui com vocês. Você foi bem no ponto-chave, né, Márcia? É muito mais fácil quando tem uma base, é igual uma casa, a gente usa muito essa imagem aqui, quando o alicerce é bom, talvez porque o avô era carpinteiro, então a gente vem nesse histórico. A gente tem uma história muito forte dos nossos pioneiros, e a gente tem valores muito bem enraizados, a marca está estabelecida, então, e quando a gente olha para a história, para tudo que eles passaram lá atrás, qualquer desafio que venha para frente parece que fica um pouquinho mais fácil, né? E tem o trabalho, tem esse reconhecer isso que a gente teve um trabalho de preparação para a mudança para a fábrica nova muito grande com o time também, do time se apropriar desse legado, reconhecer essa história, essas fortalezas, então, isso foi fundamental. Assim, a gente diz que numa situação de pandemia não tem como se planejar, porque é um inesperado, né? Ninguém sabe o que é, o que não é, como é que vai se lidar com isso, mas eu tenho falado muito que o planejamento faz bastante diferença, sim. Se a gente não tivesse feito um bom planejamento de mudança para a fábrica nova, mexido na preparação da estrutura comercial, trabalhado principalmente a preparação das pessoas, do time para isso, e fortalecido essa cultura, né, do que a gente tinha posto já dos valores, a gente não teria conseguido enfrentar essa montanha-russa de 2020 aí, que foi um ano excelente para nós do ponto de vista de resultado, né, por mais paradoxal que seja, mas no agronegócio, financeiramente, assim, economicamente, o negócio girou com muito mais força, então surpreendeu a gente, né, meu pai contou que a gente parou logo depois do início da operação, e um pouquinho depois de ter voltado, a gente veio com um pico de vendas e aumentou a curva de venda muito mais rápido do que a gente esperava. Então, lidar com tudo isso exigiu realmente muito, né, do time, dos pioneiros que estavam no remoto, tendo que participar e tomar decisão com a gente a toda hora, mas não podiam estar no presencial, enfim. Mas ter a base é sempre o que torna o caminho mais fácil para frente. Com certeza, e é um desafio diferente, né? Que o negócio estar rodando muito bem em plena pandemia traz outros desafios de insumos, de entrega, né? Essa questão da gestão e planejamento, eu quero tocar um pouquinho em seguida com você, com o Moacir, que é o nosso homem da gestão financeira, do planejamento, mas antes disso eu preciso passar a palavra um pouquinho para a Daniela, porque o olhinho dela, mesmo com os óculos ali, eu vi o olhinho dela brilhando quando você falou de pessoas, né? Que é a especialidade da nossa Daniela Leludac. Para ela tem pergunta para te fazer com relação a esse olhar para as pessoas, né, Dani? Nossa, até a forma como o José Carlos colocou, né, assim, da emoção de estar falando, quer dizer, foi uma crise bacana. Vamos lá, gente, vocês já escutaram como alguém falar que uma crise bacana? Isso é empreendedorismo mesmo, né? Isso é pegar o touro pelo chifre e vamos para frente, né? Mas, assim, como é que vocês levaram essa questão toda, né? Com as pessoas, parar 20 dias, sabe? Retomar. Como é que foi isso, né? Porque o olhar de vocês para as pessoas é uma marca também de vocês, né? Isso me chamou por demais a atenção. Como é que você vê isso, Maria? De novo, a gente volta na história, né? Eu falo que a minha vida é meio fácil, assim, porque eu tive uma escola muito, muito boa. Então, a empresa tem, desde sempre, um olhar. Isso está nos valores. Um dos nossos valores é valorizar e cuidar das pessoas. Né? E a gente diz que empresa familiar, os pioneiros emprestam um pouquinho do DNA deles para o negócio, né? E tem uma mistura aí de DNAs, né? Meu pai é o cara da visão, da inovação, do não se contentar em fazer do mesmo jeito. Tem o Celso, hoje são 3 sócios, né? O meu tio Antônio, que ele contou que já não está mais, tinha muito a veia da criação, que vem do meu avô também, de, né, criar soluções, botar a mão no negócio e fazer transformar. O Celso, que traz o valor do acreditar, para nós é muito forte isso, assim, acreditar que as coisas vão dar certo, acreditar no negócio, acreditar nas pessoas, né? E para mim esse valor do cuidado das pessoas vem muito da minha mãe. Então, assim,
como começa a sucessão, né? A gente vai convivendo desde casa, a empresa familiar é tudo junto, misturado. Então, se almoça, às vezes, conversando sobre trabalho, e a gente vai pegando um tanto disso no caminho. E eu sempre vi, eu me lembro de quando eu era criança ainda, sei lá, 90 e alguma coisa, meu pai fala as datas da empresa, montar supletivo, sala de aula dentro da empresa para as pessoas poderem complementar, tinha funcionário que não tinha primeiro grau completo, segundo grau, enfim, trazer os professores. Então, isso é uma coisa que é uma construção que vem também, né? Não tem como chegar num momento de crise e dizer, agora vamos cuidar das pessoas. Eu acho que seria uma missão impossível. Agora, quando a gente já tem isso no histórico, é mais fácil olhar, e lógico, a gente tem fortalecido muito, a gente tem trazido isso com mais força, e no projeto nosso de mudança de fábrica, isso foi uma das vertentes principais, assim, como é que a gente cuida ainda mais das pessoas, como é que a gente olha para o futuro do negócio que vai crescer e só faz sentido, e isso é uma coisa que... quando eu entendi porque que era eu que ia, né, sentar nessa cadeira, que não é uma decisão também fácil, né, passagem de bastão, enfim, o que a Mariana tem para fazer nesse lugar, para mim tem muito essa ligação. Eu acredito que os negócios ajudam a transformar o mundo para um lugar melhor e ajudando a melhorar a vida das pessoas, começando pelas pessoas que estão aqui com a gente todo dia. Então, a gente tem trazido muitas políticas, muitas coisas de incentivo ao estudo, um dos exemplos que já vem desde lá de trás, mas tem compartilhar resultado financeiro mesmo, a gente tem vindo com projetos, o Moacir vive ajudando a gente a fazer conta aí de como que o que dá para fazer, mas isso aqui não é muito convencional para o mundo dos negócios, mas tudo bem, vamos lá, como é que a gente acha as contas, como é que a gente... e é muito genuíno, então, nesse momento que a gente veio para a crise, o time aqui estava pronto, não é que a gente fez muita coisa, assim, as pessoas estavam ali para jogar junto, né? A gente teve, depois da parada, para recuperar com o pico de vendas, a gente teve que fazer hora extra, a gente teve, sim, sofreu com falta de suprimento, e aí, assim, adianta aqui, ajusta ali, joga lá, assim, mas foram as pessoas, não foi a gente que fez acontecer, né? Bacana, Mariana. Isso é viver na prática sustentabilidade, né? Vou usar uma palavra da moda. Sustentabilidade da empresa, economicamente viável, aquela coisa de ser socialmente responsável, a questão da sustentabilidade que vocês têm forte também na questão ambiental, né? Depois nós vamos falar sobre isso também. A Daniela ia fazer algum comentário. A forma como ambos estão colocando, quer dizer, nós temos aí um tripé, que talvez possa ser uma das grandes bases da companhia. E inovação, eles têm falado disso, né? Todo esse discurso, essa fala deles, acreditar em pessoas e no desenvolvimento delas, como uma base de sustentabilidade mesmo do negócio, e, por fim, a questão cultural, né? Quando a Mariana fala tudo junto e misturado, quer dizer, isso é cultura, né? Nós estamos falando de uma cultura, de uma empresa nacional, então, quer dizer, sabe? Então, esse tripé, parabéns ao grupo aí. É isso aí, Márcia. Eu quero passar para o José Carlos para retomar, fazendo a nossa viagem ao contrário do tempo, no sentido cronológico ao contrário. No meio desse caminho, desses 50 anos, José Carlos, quando que você sentiu que foi o ponto de pensar, eu tenho que estruturar a nossa sucessão, e como que foi isso? Para você dar uma breve introdução sobre isso, e depois eu vou passar a palavra para o Moacir, que certamente ele tem perguntas sobre essa questão de implantação desse processo, porque ele está com vocês aí há 4 anos, né, tocando junto com vocês com o Value Group, esse processo, né, José Carlos? Eu vou falar de 2 paradoxos aí dentro dessa mudança na pandemia, depois eu volto lá no momento em que apareceu forte, que precisava acontecer o processo, né, de sucessão. Um é que a gente estava super assessorado, estruturado mesmo de informação com o advento da Valo e chegando, né, naquela hora eu não completei, mas ela veio ajudar no valuation da cisão com o meu irmão, da sociedade. Aí, na mudança, fomos trabalhar planejamento e foi o pior acerto nosso, o pior erro, né? Porque nós levantávamos uma necessidade de aporte, o planejamento foi péssimo nisso, porque nós chegamos a dispensar o banco, nós não quisemos o banco porque ele demorou um tanto para nos atender numa necessidade de caixa, de dinheiro razoavelmente possível de pegar, né? De 5% ao ano, e a gente
notou que não faltava caixa, deu conta, tipo, né? Pegamos um pouco de um outro banco, só um dinheiro rápido lá de volume de 30%, 20% do que era o volume todo, e antes da metade de vencer, a gente já devolveu. E dentro da crise, porque eu falei, o paradoxo é isso, uma mudança louca, é mesmo uma estrutura que não é simples da gente entender, né? De longe, eu acho que eu vim na empresa, durante a construção dela, a implantação, eu vim pouquíssimas vezes, inclusive aconselhado a não estar presente para a empresa não ficar velha, né? O novo não ficar velho, porque a gente estar junto acaba impedindo o voo dos outros, né? E o outro era a questão mesmo de estar difícil de falar, né? Eu não tinha essa qualidade que nós estamos até hoje falando, já com os elementos aí de internet, não era no comecinho, estava todo mundo aprendendo a fazer os sites, né, os aplicativos, os programas para a gente falar bem. Aí eu não tinha microfone certo, ou você não sabe ligar, né, ou não aperta para quando tem que ficar mudo, então tudo isso deixava a gente muito inquieto, né? Sem falar que se ficar vendo TV ou informação que a pandemia é louca e tal, e que a gente não sabia nem o que ela era, não sei se de fato sabemos, né, o que ela significa. Mas as coisas têm seu prazo, imagina assim, seu tempo, você contribui, você faz, e você faz e acredita em coisas que, sei lá, eu sempre tive isso de chegar lá atrás da montanha, você sabe que tem um universo para acontecer, mas você não consegue substituir informações ou conhecimentos que você não teve quando você está no dia a dia correndo atrás, bombeiro apagando incêndio, né? Era nos anos 2010, 12, aí, 13, eu cuidava do marketing, a maior parte, a Mariana ajudava de longe depois que ela veio, né? Acho que 2010 que ela veio para a empresa diretamente, não me lembro. Cuidava, sim, mas estar na empresa, não lembro agora. O detalhe, 2005. eu tocava a gestão junto com os gerentes diretamente no front de trabalho, ia para as feiras, mas não ia para a feira só aparecer lá, passear, né? Ficava mesmo muito tempo presente em muitas coisas, e a empresa carecendo de crescimento, de estruturação. E aí, de algum momento, a Mariana falou, olha, a gente precisa mexer em processo, organizar processo, porque fabricar, eu não entendo nada de fábrica, não precisa entender, tio Celso sabe, o tio Tonho sabe, estou falando tio porque é assim que ela se refere a eles, né? Antônio é meu irmão e Celso é o outro sócio que é como se fosse irmão. Então, esse sentir que tinha uma capacidade do negócio, uma coisa para explodir ou para fermentar bem, mas faltavam as capacidades gerenciais mesmo da estrutura de um negócio, que é planejamento, que é processualizar, que é definir coisas claras para todos, né? E acho que dali para frente fomos para uma consultoria indicada também por outra filha que sugeriu nós sermos case, como estamos sendo hoje, de coisas ligadas à sucessão familiar. Só que nós estávamos conhecendo um projeto da Digo e eles conhecendo a nossa história da empresa que vai dando certo ainda, o processo bem inicial. Eu acredito que isso foi bem sucedido. Foi em 2013 que começamos a buscar a ajuda certa, né? E alguns passos andaram, outros, né, ficaram no caminho, gastando tempo, porque daí surgiu a percepção de que, da parte do meu irmão, principalmente, que ele era aquele cara de falar uma ou duas frases só num evento, numa reunião. Ou acredite naquilo, porque era muito forte. Ele era danado. Quando ele fala, quando ele se posiciona, então é aquela frase assim, olha, eu acho isso. Aí, bom, a reunião fica muda, sabe? Porque ele tinha razão. Aí chegou um dia só comigo na sala, ele falou, ó, nenhum dos meus filhos vão tocar isso daqui, você pode ter certeza. Quem vai tocar isso aqui é a Mariana. Então, assim, a gente seguiu daí, né, com essa busca, e ela capitaneou por conta, porque quis, ou ela também nasceu para cuidar das pessoas, ela é cuidadora bastante. Isso é bom. Muito bom, é a visão familiar e estratégica ao mesmo tempo, né? E você colocou muitas coisas aí de aprender na prática. A sucessão se aprende na prática em empresas familiares, né, José Carlos? Eu acho que essa prática o Moacir participou muito, né, Moacir? Eu gostaria, Moacir, que você fizesse suas perguntas e também falasse um pouquinho do papel da controladoria, no sentido mais amplo,
Muitas pessoas pensam em controladoria só no sentido financeiro, é muito mais que isso, estratégico, de planejamento, né, de gestão. Qual foi o papel da implantação dessa controladoria e como que foi a tua experiência acompanhando aí, Moacir, esse processo com essa família que é case, como o José Carlos falou, hoje é case. Perfeito, Marci. Bom, nós estamos com a Beck House, esses 50 anos de história, a gente está um pedacinho da história desses últimos 4 anos, né? E tem sido uma parceria que, por tudo, né, pela a vontade e a disposição da Beck House em fazer o bem, desenvolver pessoas, graças a Deus, e a todo um trabalho incansável, né, de toda a diretoria, da Mariana, do conselho, do time da Beck House, tem dado bons resultados, a gente tem crescido, né, Mariana, mesmo em períodos como esse, né, que o mercado tão turbulento, e foi não foi por acaso esse crescimento, isso tem todo um planejamento, tem muito estudo e planejamento feito para chegar onde nós estamos, onde a Beck House chegou, né? A controladoria, Márcio, teve um papel muito fundamental nisso que o José Carlos comentou, que é o planejamento financeiro, né? Então, nós sempre não tomamos nenhuma decisão, não levamos nenhuma decisão para o conselho sem ter números, sem ter cenários, sem ter muitas contas, e não só uma conta, mas várias, né? O EC, né? E se der certo, e se der errado, e se, né, acontecer isso. Então, a gente trabalha muito com cenários para que o conselho, juntando com a parte técnica, mais a experiência, que eu acho que não só técnico não resolve, né? Tem que ter o feeling, tem que ter a experiência, e aí o conselho toma decisão, então, com base nos cenários de que a controladoria traz, mais o feeling, mais o conhecimento do negócio, né? Então, assim, bom, eu poderia fazer várias perguntas aqui, mas eu estou aqui pensando, né, qual que seria uma pergunta que a Beck House, aproveitando a oportunidade de estar falando com o José Carlos e a Mariana, que eles pudessem nos responder e que servisse para o nosso público que está nesse momento também, né, Márcia, de sucessão, de passagem de bastão, de governança. E para mim, a Beck House, ela tem uma palavra que me chama muita atenção, que é congruência. Congruência com um propósito. Então, com seus valores. Isso é muito forte. Então, quando nós falamos, né, a Daniela comentou, o tripé, né, desenvolvimento de pessoas, a questão cultural e inovação, é muito forte isso. E eu tenho um exemplo que eu ia compartilhar e, ao mesmo tempo, já aproveitar e fazer a pergunta para o Zé Carlos e a Mariana, que teve um episódio assim que me chamou muita atenção e tem a ver com congruência, que nós estávamos desenvolvendo um trabalho de mix de margem sobre produtos, e vinha uma demanda da área comercial de ter um produto que a gente chamou de combate, né? Um produto com alto giro, mesmo com margem baixa. E aí veio da Mariana isso, né? Olha, Moacir, a gente pode desenvolver qualquer produto, podemos fazer tudo, desde que a gente respeite nossos valores. E um deles é o bem-estar animal. Se for para fazer um tronco que vai machucar o animal, não importa, mas vai ganhar muito dinheiro. Não faremos, porque nós temos nossos princípios do bem-estar animal. Então, aquilo me chamou muita atenção, né? Poxa, que bonito isso. Isso é congruência com seus valores, não é só fazer um quadro bonito lá na parede. E aí a pergunta é assim, eu queria ouvir do José Carlos e depois da manhã, enfim, não importa a ordem, mas assim, como transferir, né, esses valores, esses propósitos para as próximas gerações? Como é que a Mariana absorveu isso? Como é que o José Carlos conseguiu fazer com que... E isso não só com a Mariana, com a equipe, com o Robson, com a equipe comercial, absorver esse propósito, esses valores. Eu queria ouvir isso aí do José Carlos da Mariana. Então, para ser bem assim efetivo de resposta, não é possível em função da soma de coisas, né? Se a gente olhar lá que no meio do processo da cisão e que a gente estava trabalhando a preparação dos 8 filhos, né, que eram 2 do Celso, 3 do Antônio, 3 de Zé Carlos e Claudete, né? Nesse período teve um problema com saúde do Antônio e a gente parou tudo, deu acho que praticamente um ano parado, mas a necessidade ou a convicção, ela existia. Então, a gente não pode perder o foco, né, aquilo que a gente quer fazer e as convicções. Daí você segue essências que você aprendeu, né? São coisas éticas, respeito, legalista, a Mariana, nunca ninguém seja, mas na empresa ela sempre se posicionou, né? Estávamos uma vez na Alemanha, num passeio de família, 1 da manhã, saímos de um barzinho lá, e atravessar uma rua estreitinha, com semáforo para pedestre, e não passava um carro, frio, menos de 0 grau, eu fui atravessar, ela falou,
Se você passar, a gente volta para o Brasil, porque aqui é para respeitar tudo que é lei. Então, é assim, lógico, às vezes tem até exagero, e o brasileiro sempre dá o jeitinho. No Brasil, nós passaríamos, provavelmente, mas aquele semáforo de um pedestre ali não é para seguir, né? Você tem que respeitar, e se você respeita, e principalmente alguma coisa que é cabal, tem uma coisa que é importante, né? Sempre eu vejo assim, uma coisa é o fio da navalha. Se você tomar a decisão, vamos trabalhar com... vou falar, já se praticou isso muito, até no nosso negócio lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Vamos trabalhar com alguma coisa que sonega o imposto, ou a meia nota, ou vamos registrar alguém que ganha 5 mil por 2, você fica mais competitivo. Mas, bom, dá para contar para o Calu, a Mariana tem um sobrinho que ela adora, e ele já é legalista hoje, com 5 anos, ela conseguiria contar para ele. Se não dá para contar para ele, não segue. Então, é isso, você tem que ter convicção. Não conta para o neto, não dá para ir para frente, nem para o filho. Perfeito, Zé Carlos, porque muitos clientes perguntam, né? Poxa, já está na segunda geração e parece que a segunda ou a terceira geração já não perde um pouquinho daquela essência lá dos fundadores, de quando veio, né? Então, Mariana, é berço isso? Vem de berço? Vem do Calu já desde os 5 anos? Moacir, eu não sei se pai e mãe sabem, né, tudo que faz, porque eu acho que é muito também um experimentar, um aprender ensinando, mas valor se ensina pelo exemplo. Não adianta falar, se você falar uma coisa para a criança e fizer outra, o que ela vai aprender? Então, a gente aprende isso, e o que a gente tenta seguir. Eu sempre falo para o time que, assim, quando eu vim mesmo para a operação, né, foi muito rápido para mim perceber que tinha alguma coisa que precisava alinhar, não tinha nenhuma briga entre os sócios, mas precisava, e a gente precisava de buscar ajuda fora. Então, mas essa base do que está ali é tão automático, parece, não é que... Tem muita coisa na associação que dá para planejar, né? E tem, inclusive, recomendações, vocês que trabalham com consultoria, essa área de governança também, a gente sempre ouve isso, assim, dos filhos conviverem com o negócio numa empresa familiar. Mas não necessariamente é um filho que vai tocar esse negócio também depois. A sucessão bem feita, ela também passa por permitir essa escolha. E isso é uma coisa que a gente sempre teve, eu digo a gente em casa, né? Eu, meus irmãos, a gente sempre teve muita liberdade de escolher os caminhos. Eu saí de Paranavaí para morar em Maringá para fazer o segundo colegial. Tinha 15 anos. É um negócio meio... e os seus pais deixaram? Deixaram. Então, esse tipo de coisa a gente aprende em casa misturado com o que a gente aprende na empresa também, e observando. E eu sempre falo que por que a Mariana, que está nesse lugar, tem 1000 profissionais mais competentes que eu para tocar um negócio. Mas fazer uma transição, uma passagem de bastão de um legado pioneiro para uma empresa que precisa processualizar, precisa profissionalizar, tem que saber fazer esse meio de campo, né? E demorou para eu entender isso, mas e por quê? Justamente por conta disso, porque a principal tarefa é fazer crescer, mas perenizando esses valores, que é o que você falou aí, não é o que está ali no quadro da parede. Onde que você vê o valor de verdade? A hora que você tem uma decisão difícil para tomar. O que te norteia na decisão é o valor praticado. Não adianta pôr ética lá no quadro e fazer meia nota. Não funciona. Eu acho que como que se ensina isso é fazendo. E a tarefa difícil para fazer para frente, né, Márcia? Manter a prática e compartilhar isso com cada vez mais pessoas. Perenidade, né? E não é mérito nem demérito, eu diria, eu comentaria, o fato das coisas se misturarem numa empresa familiar. É um fato, né? O familiar, o pessoal vai se misturar com o profissional, mas isso que vai construindo a cultura da empresa com base na cultura familiar, né? A Daniela, sem dúvida, tem muito a falar sobre essa questão de misturar as coisas, porque é o que ela... É do que ela faz consultoria para a questão de coisas pessoais misturadas com profissionais, né, Daniela? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de quando... Porque, para o bem, é o que a Mariana falou. Os valores vêm, os valores são perenizados, mas tem um lado também que é o desafio, né?
que são os perrengues de quando uma discussão familiar, por exemplo, por causa do bife do domingo, se mistura um pouquinho na segunda-feira, né, numa reunião de trabalho. Então, essa é a arte, né, de levar essa mistura para o centro, né, não levar para o perrengue, né, os perrengues para o trabalho, né, Daniela? E eu gostaria também de emendar, Mariana, que você falasse, não tem como deixar de falar sobre o olhar feminino, né, de uma empresa que foi tocada aí por fundadores homens e que hoje uma mulher está à frente, e certamente é diferente também isso, né? Eu gostaria de ouvir tua visão sobre isso também depois do comentário e pergunta da Daniela, Dani. Eu acho assim, as empresas que não são empresas familiares, acho que elas podem aprender muito com o discurso, com a fala das empresas familiares, né? Porque é bem isso. Sendo familiar ou não, existe essa mistura e as pessoas precisam entender e trabalhar com isso. E a forma como vocês estão colocando, vocês estão trazendo muito essa questão, né? De que isso tem que ser visto de alguma forma. Agora, o que a gente poderia dizer realmente para as empresas, sabe? Como é que a gente faz como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida com aquilo que não é dito, com aquilo que me parece que vocês trabalham muito bem em família, né? Porque, como a Mariana colocou, mesmo não tendo nenhuma briga, sempre tem algo para alinhar. Olha que coisa rica essa frase, né? Então, assim, como se colocar em cima desses princípios que vocês colocaram? Existe congruência na forma de falar e na forma de atuar. Princípio de bem-estar animal e humano, quer dizer, os valores que vocês trazem são muito expressivos, né? Trabalhar com e pelo exemplo, né, Mariana? Agora, ter liberdade de escolha, sabe, eu acho que isto é o grande mote de vocês, né? Agora, como a gente faz isso, José Carlos? Passa essa pergunta para você. Como que a gente realmente pode passar para quem, né, os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão acompanhando esse vídeo aqui, como é que a gente pode realmente levar as empresas para isso? Consegue nos responder isso? Bom, acho que um grande empreendimento digamos, de um casal, né, da minha família, a Mariana é o resultado de um grande empreendimento, em que a gente deu asas, né, ou enfim, e sempre estimulou desde muito criança. Chegava na escola, não sei se 7, 8, 9 anos de idade, ela provocar na cidade uma rebelião, mas uma passeata, um questionamento à Globo, porque ela tinha parado com o sítio do Pica-Pau Amarelo, e ela liderou a cidade inteira para gritar, todas as escolas foram para a rua. Com 14, ela falou, presente de aniversário de 15 que ela ia fazer, eu quero estudar o 2º ano em Maringá, do colegial, porque o colégio daqui me obriga a ajoelhar e rezar no começo da aula, e eu não quero. Sabe, você fala o quê para essa pessoa, né? Aí ela vem para Maringá, acertamos uma moça que tinha 19 anos e ela com 15 para morar juntas, porque é uma menina, uma criança. Hoje não pode, né? A lei nem deixa, como é que você manda? Tem que ter uma avó junto. Veio para Maringá, daí vai por conta dela, passa no Selem, aprende um pouco, gosta, e eu poderia dizer que ela tem domínio para falar ou conversar do italiano, mesmo que não fale tanto. A única formação que a gente deu de línguas para ela foi da escola normal, que é o português, que se aprende desde casa, mas teve isso, e pagamos o inglês, mas aí por conta, por querer, por ler bastante, por gostar, ela fala o alemão, porque morou na Alemanha, também conquistou uma vaga num concurso do Rotary Internacional e foi para lá. Mas com 16 anos e pouco, 17 mal realizado, você sair para o mundo, ela foi buscar, ela conquistou. Então ela aprendeu o espanhol com a turminha de intercâmbio, e o Paulo, que é o marido dela, também morou no México. Então, quer dizer, fala por conta, aprendeu 5 idiomas, que não seja tudo com muita fluência, mas tem o domínio do mundo. E sempre leu, nunca a vi descansar no almoço lá em casa, a não ser com um livro na mão, sempre está lendo, buscar informação, a inquietude. Eu acho que as coisas se formam com essa base, de você acreditar e alguém está te estimulando e você corresponde mais do que aquilo que você recebeu. Essa é a minha impressão. E o negócio também por isso, ele passa por aí. Só vira
com alguém fazendo um pouquinho diferente, né? Do teu lado, Mariana, como é que se escuta essa declaração do pai / chefe / fundador / companheiro de trabalho / parceiro de vida, né? Acho que a Daniela estava querendo falar também, o áudio dela está fechado. Vamos lá. Olha só que interessante, Márcia. Aí vem mais um tripé também. Acreditar, estimular e dar a liberdade. Então, quando a gente escuta as empresas familiares, né, quer dizer, essa questão, essa disputa entre o antecessor e o novo, né, o antigo com o velho, o antigo, entre aspas, com o novo, né, quer dizer, essa equação aqui trazida pelo José Carlos é de suma importância. Para quem está pensando num processo de sucessão, para quem está no meio de um processo e para quem já tem uma sucessão consolidada. Acreditar, estimular e dar a liberdade. Né? Porque, de fato, nós estamos falando aqui, né, que, segundo a frase de José Carlos também no início, em algum momento que ele colocou, o novo tem que estar presente para a empresa não ficar velha. Olha que profundo isso. Isso é muito sério. Mariana, qual análise você faz aí, que complemento você pode fazer para a gente com relação ao que o José Carlos colocou? A gente vê muita história de empresa familiar que não consegue, né, fazer a passagem de bastão, consegue fazer a sucessão. E para mim, eu não sei quando você está no meio do olho do furacão, às vezes é difícil de enxergar, mas é muito nítido que não é na empresa, é essa formação. E isso, o que o meu pai falou aqui, por que a Mariana resolveu que ia morar, estudar em outra cidade? Porque a Mariana teve estímulo, porque teve acesso a livro, a cultura, conviver com isso desde sempre. A gente sempre foi estimulada a ir ao teatro, a conviver com música, a leitura, a aprender a questionar as coisas. Depois, tem às vezes, dá para arrepender, né, pai? Porque a gente entra, você fala, a gente não tem briga, mas entra nos embates. Quer dizer, não é que a gente concorda e diz... vamos aí, que é um dos desafios da sucessão. As duas gerações não pensam igual, não veem da mesma forma, e a riqueza do negócio está nisso. Misturando um pouco com a tua pergunta, Márcia, do feminino também. Para mim, em muitas empresas, o erro da sucessão, não é dizer assim, o erro está na formação de base, muitas vezes, porque a gente aprendeu em casa a dar valor nas coisas, enxergando o quanto, né, os pais trabalhavam para conquistar cada passo, quanto as coisas não são, né, caiu do céu, ou enfim, o quanto a gente tem que dar importância e tem que dar valor. Então, isso a gente aprende, de novo, vendo através do exemplo. E quando você fala na sucessão da empresa, essa base tem que estar feita. Não adianta chegar na hora de passar o bastão e achar que se constrói isso. Isso é uma construção de uma vida inteira. E quando a gente fala no papel do sucessor, né, e aí eu misturo um pouco essa história do feminino que a Márcia trouxe também, para mim um dos maiores erros do sucessor é tentar reproduzir. Eu nunca vou conseguir fazer o que meu pai fez, eu não tenho o olhar dele, eu não tenho a veia, né, empreendedora. Ele entra na fábrica, ele escuta um barulho de uma máquina errada, ele sabe o que está acontecendo, ele olha para o produto. Não é isso que eu tenho. Então, o dar certo, para mim, tem essa formação de base que vem desde sempre, é berço, sim, Daniela, enfim, é formação de aprender as coisas e é muito pelo exemplo. Tem o saber buscar ajuda, né? E isso é uma coisa que muda muito, por exemplo, de mim para o meu pai muda muito. Meu pai teve que se virar, ele teve que fazer as coisas sozinho, não tinha onde buscar ajuda. E era o que o momento pedia. Eu já cheguei num outro momento e para mim era muito mais fácil olhar e falar, a gente não vai dar conta disso aqui tudo sozinho. Vamos buscar. Foi assim que a gente conheceu o Moacir, por exemplo. A gente precisava de ajuda e foi fundamental essa ajuda para a gente conseguir fazer a transição depois. Porque meu pai falou bem rápido em algum momento aqui, mas para os pioneiros que estão dando um passo para fora do operacional do dia a dia, essa parte, principalmente essa parte financeira, estar bem estruturada, eles conseguirem olhar uma DRE, uma informação organizada, dá uma segurança, porque o filho você cuidou a vida inteira, de repente você vai passar aí por uma
moçada, né? Uma turma nova, e como que vão cuidar disso? Então, esse tipo de estruturação é fundamental e é sabendo buscar ajuda externa. Da mesma forma na gestão, na construção de governança, a gente soube buscar ajuda e enxergar que é isso, quer dizer, o que é o papel que eu tenho para fazer aqui? Não é o mesmo que meu pai fez. Não dá para eu querer fazer igual, porque aí o sucessor que tenta fazer isso vai ficar sempre, provavelmente, na sombra e sofrendo, porque não dá, seria impossível replicar. Agora, o que eu posso trazer diferente? Né? E que é muito nesse caminho de, a partir dos valores que estão ali, então, como é que eu compartilho mais com as pessoas? Como é que eu faço as pessoas serem mais donas também desse negócio? Como é que a gente traz mais autonomia? Como é que a gente constrói em time? Né? Como é que a gente traz esse olhar que é natural do feminino, do cuidar para as pessoas, para dentro de uma organização? E isso reverte em resultado. De novo, a gente não teria passado por 2020 se não fosse esse cuidado com as pessoas genuíno. Não é falar que tem ESG para colocar lá, né? Igual pôr o quadro dos valores na parede, que agora está na moda também. Não é isso. Eu tenho uma das consultorias que entrou, né, na Vida no Fim, eu acabei me associando, que é nessa linha da Digo, que nos ajudou com a parte de gestão, que é o Parsifal. Tem um dos consultores que fundou lá, o Sérgio, ele fala que tem os 3 Cs, que a gente vai pela coerência, pela convicção, ou pela conveniência, ou então, por último, pelo constrangimento, para algumas coisas. E, para mim, quando meu pai começa a falar de bem-estar animal lá atrás, que encontrou, né, um veterinário que teve a coragem de falar para ele que o que ele fazia machucava o boi, ele falou, pô, então não faço mais. É uma coisa de visão de futuro, que quem aposta nisso é pela convicção. Quando a gente fala disso, do compartilhar mais os resultados, do valorizar as pessoas, é por convicção. Dá para fazer pelos outros caminhos também, mas não tem a mesma força. Então, ter o propósito na frente, assim, a gente ter clareza do propósito, saber para onde a gente vai, e ter essa convicção dos valores que a gente quer, do que a gente está fazendo no mundo, enfim, qualquer coisa que vier no caminho, a gente vai conseguindo passar. Muito bom. Uma mistura de respeitar a vocação e respeitar valores, né, das pessoas. É isso, José Carlos? Você levantou a mãozinha aí. E também muito desapego, né, José Carlos? Eu gostaria de falar com você sobre desapego, porque o desapego permeia muito do que vocês falam aí. Para perenizar, tem que desapegar. É isso? Sim, essas coisas não estão todas resolvidas, né? E a Daniela fez uma anotação ali, mas acho que ela inverteu só um pouquinho, vamos consertar. Eu fui aconselhado que se eu continuasse na frente da mudança para a fábrica nova, a mudança seria, a fábrica nova seria velha, mas é o velho na frente da mudança que não poderia estar. Eu teria que estar na retaguarda, enfim, de algum formato. Então, ela só disse que é o novo que tinha que estar na frente. A lógica procede, mas eu não tinha falado assim, né? E depois eu pedi para ela repetir a pergunta, porque eu estava com um raciocínio aqui para comentar em relação a Mariana, que assim, as coisas da empatia, do ela enxergar o ser humano também, e até no momento das coisas de desencontro, ela sempre teve lógica, né? E a lógica, às vezes, é super importante. Lá de criança, com 5 anos, ajudar a mãe dela a arrumar a mesa, que ela sempre queria ajudar. Começou a fazer bolo com 6, 7 anos. Ela quebra um copo. E levou aquele esporro, né? Perdão da palavra aí, mas a mãe dela, Mariana, ela falou assim, por acaso você nunca quebrou um? Pauleira, né? Então, é assim. Agora, a sua pergunta, a essência dela, agora eu já peguei de volta, é na questão do desapego. A gente vem exercitando, trabalhando, eu recebi recomendações lá da consultoria para ir fazer o biográfico. O biográfico, não sei se vocês já fizeram, se alguém tem esse caminho aí para ir, né? Enfim, ele realmente foi bastante importante para mim, porque você saber a sua história, saber coisas boas suas que você pode entender como não saber o tanto de capital que é aquilo, e as dificuldades, as suas falhas, você ficar se culpando por elas quando as coisas são, né? É o seu limite, é o seu estágio de
compreensão e de participação no mundo daquela idade, né? Daqueles setênios que lá se fala muito. Também fui fazer vivências espirituais para conhecer mais coisas marcantes do mundo espiritual, do mundo do ser humano dentro em todas as coisas. E ele também passa pelos negócios. E antes tinha ido um tempo nos anos 90, uns 4 anos, durante os 3, 4 anos a gente acabou indo a Curitiba, num grupo de Paranavaí, para estudar filosofia. Então, estudar, você receber o mundo de fora de algum jeito que não é o seu. O meu do dia a dia é cuidar de pagar as contas, comprar material, fazer a fábrica funcionar, sobreviver aquilo, né? Contratar pessoas, trocar o que não está bom, enfim, é aquilo. Manter a frota, é isso que você estava fazendo no negócio, mas ir, largar o trabalho ou até mesmo deixar de estar com a família na sexta-feira, embarcar numa van, ir para Curitiba, ficar até domingo e amanhecer na segunda em Paranavaí para ir lá estudar filosofia. Né? Aquela época parecia assim meio, na verdade é bucólico, né? Como é que você faz isso? Ou não tem nada a ver com o negócio, mas é tudo isso de estrutura. E a gente nunca está pronto, eu não sei quando vai falar assim, ó, tá tudo desapegado, porque tem um monte de coisa minha lá dentro, né? Você tem coisas suas lá dentro, como é que você está desapegando de você mesmo? Não existe isso. Para mim, tem coisas que você tem que aprender ou aceitar que está passado bem e coisas que não vão ser substituídas. A Mariana já falou, né? Eu vou pegar um gancho e daí falar de outra situação, que geralmente se apega ao filho, menino, que vai cuidar do negócio. Tá? O Thiago encarou a empresa, teve um tempo junto, foi gerente nacional, mas ele cansou de ser o filho do Zé Carlos. Em todo lugar que ele ia, todo mundo, esse aqui é o filho do Zé Carlos. Falando, eu sou o Thiago. Né? Então, as pessoas viam o Thiago como o sucessor homem, eu que saberia as coisas na forma que eu fazia. E a Mariana entrou pelo caminho da tangente de ocupar, por processualizar a empresa, por organizar e por enxergar as coisas e fazer as articulações. Né? Como ela articulou um monte de colégio para pedir o sítio do Pica-Pau Amarelo, ela articula as pessoas na empresa sempre para o bem. Né? Se fosse na linha de Maquiavel, lá ela poderia também fazer tudo que se propõe com a competência ou a capacidade que ela tem de articular os raciocínios, de juntar as coisas, né? E alguma coisa tem que passar para frente. Então, ela sempre dá o passo. Isso aqui tem que acontecer. Eu acho que aí não é difícil desapegar, por exemplo, da gestão, da administração, da finança, acho que está tudo bem. O que está mais ainda envolvido e precisando, até vamos fazer um trabalho sobre essa melhoria aí, o inovação na empresa, que ligado a produto, a organização de fábrica, porque sempre tem espaço, sempre tem alguma coisa que a gente está fazendo ainda na idade da pedra e outra de alta tecnologia, porque a maioria das indústrias, das empresas tem isso, né? Aquela coisa que se faz muito, muito rudimentar ainda, mas é claro que a empresa deu salto, só de mudar de lugar, só de organizar layout, não é tão palpável isso, mas não dobrou o número de pessoas e a fábrica passou a fazer 70%, 80% mais, né? Mas colocou-se uma linha racional na empresa, que é o layout, é uma fábrica só, num piso só. Viemos de um local que foi aumentando, então tivemos lá uns puxadinhos, a gente estava em 4 pisos diferentes, né? 4 níveis de piso de fábrica. Era muita coisa sendo transportada, movimentada, mexida, que era perda, né? Era retrabalho e era perda de recurso. E nesse momento que a fábrica está, tudo fluindo, então você sente que está bem encaminhado, mas tem melhoria, nunca vai parar, essa é a grande sacada. A tal da melhoria contínua, né? Agora, tem percalços para transpor, né? Para avançar, né? Eu quero fazer uma pergunta para o Moacir depois, para ele falar como testemunha ocular e não só ocular, né? Mão na massa aí de um pedaço dessa história aí na implantação dos conselhos ou do conselho na empresa, nessa questão da sucessão, isso é super importante, mas antes disso, vou fazer uma pergunta dupla para a Mariana e para o José Carlos, uma pergunta dupla e até um pouquinho provocativa, talvez, mas primeiro, o que vocês falariam para as empresas familiares que estão nos assistindo e que ainda não tomaram coragem ou não saíram da inércia para tomar esse passo de estruturar a sucessão? O que vocês diriam? E como que vocês estão pensando
na terceira, na quarta, na quinta geração, quando começam a se multiplicar os herdeiros. Esse é um futuro desafio que está vindo aí, né? Essa pergunta dupla, Mariana. Bom, a primeira parte da resposta eu acho que comece quanto antes, porque é um processo a sucessão, né? E a gente teve a sorte de enxergar isso, e do meu pai ter, que é parte desse desapego, em algum momento enxergar que é isso. Quando a gente coloca na frente o negócio, quer dizer, o negócio perenizar, o Zé Carlos não vai estar eternamente, nem a Mariana, nem, enfim, nem ninguém da família, talvez. Como é que o negócio pode seguir? Para o negócio seguir, a sucessão precisa ser estruturada. E fazer uma sucessão abrupta, e meu pai viveu isso já antes, né? A gente teve duas histórias. A gente fala que, você falou aí, ele é uma segunda, eu sempre falo que eu sou uma segunda, terceira geração. Porque o negócio que a gente vive hoje é um negócio que foi construído pelo José Carlos. A gente respeita demais o legado e o começo da história lá com os meus avós, né? E começou em 70, mas teve uma ruptura e teve um recomeço, né? Teve uma separação, teve uma mulher que assumiu um negócio lá atrás já, a minha avó foi... então, a gente já vem desse histórico também, mas essa história é muito comprida. Mas teve uma ruptura e teve um recomeço de um negócio. Então, meu pai passou por uma sucessão abrupta e sabe o quanto isso, né, traz de dificuldade, de sofrimento para lidar, sem dúvida. Então, ele teve a oportunidade de fazer diferente, mas isso só tem como partir do sucedido. Quem precisa dar essa abertura, é lógico. Quando você perguntou qual foi o momento que ele enxergou, foi a gente que cutucou, foi já isso dos filhos chegando, quer dizer, nesse momento a gente estávamos meu irmão e eu, 2 filhos do Celso e 2 filhos do meu tio Antônio na empresa, 6 filhos trabalhando no negócio. E a gente já enxergou isso, veio muito de mim e do meu irmão, né, que até hoje, meu irmão não está na operação, mas a troca de olhar estratégico, de visão de futuro de negócio, ele está muito com a gente até hoje. A gente já enxergava isso, não é a mesma coisa, é diferente dessa geração que foi. A gente não vai conseguir, sem conversar com clareza e combinar bem as coisas, a gente não vai conseguir fazer do mesmo jeito. Então, precisa organizar e precisa reconhecer que isso, herdeiro é herdeiro e sucessor é sucessor, são papéis muito diferentes. E a família tem essa coisa dos herdeiros aumentando, tem. Como que é a sucessão na empresa, que é a sua segunda pergunta, né? Como que é que a gente prepara isso para frente? Passa pelos herdeiros, eu acho, e a gente fica até, esses dias, meu irmão esteve aqui, trouxe o sobrinho, que meu pai falou, e o Calu, que é o neto mais velho, né? Foi a visita mais legal que eu fiz na fábrica até hoje, porque para ele é um parque de diversões, ele vê assim, nossa, o robô, ele quer ir embora, vamos lá no robô de novo. E aí, a hora que ele saiu, a gente tem um refeitório, essa coisa né, nós desenhamos o projeto, depois de 50 anos no mesmo endereço, com a oportunidade de mudar, a gente construiu junto com a equipe, a arquiteta ouviu a equipe inteira do que esse espaço tinha que ter. Então, assim, nós temos um refeitório que é integrado, tem uma praça com árvores frutíferas e tal. A hora que ele saiu nesse pedaço que ele viu, no dia seguinte ele foi contar para o meu pai, vovô, eu descobri um lugar lá que tem uma floresta, que tem um jardim, não tem só as máquinas. Então, assim, isso a criança conviver com isso, ela tá vivenciando, e é assim, a gente ia para a feira agropecuária brincar no equipamento de contenção, ia para a fazenda junto, é assim que prepara a sucessão, olhando para os herdeiros, mas a gente também precisa preparar essa sucessão no time, né, quais são as pessoas e as inteligências que podem se somar para fazer? Eu não tenho essa clareza 100%, eu acho que tem, e é uma vontade dos pioneiros expressa isso, que o negócio continue com a família, né, que a gente continue, né, de alguma forma, mas a gente também tem uma clareza que para o negócio continuar, ele precisa cada vez mais trazer outras inteligências de fora, seja por ajudas, né, de consultorias, de apoios externos, quanto das pessoas que estão aqui no dia a dia ajudando a fazer. Então, isso também é uma preparação de sucessão e de dar espaço para as pessoas poderem abrir. Também passa pelo desapego. Eu acho que o exercício, para mim, vai ter que ser mais rápido do que foi para o meu pai. Essa sucessão, ela precisa ser antes. O negócio vai pedir isso antes. Antecipação, né, José Carlos? A tua visão sobre tudo isso. Legal, o microfone estava desativado.
Tá, a Mariana roubou algumas coisas que eu tinha arriscado aqui para falar, mas realmente não fazer sozinho, busca ajuda. Isso aí é o primeiro grande segredo para mim. Não tente fazer sozinho, porque as pessoas que estão mexendo nisso, do sucessão, e também, no nosso caso, até uma separação de sociedade que foi super harmônica, maravilhosa, tá? Até hoje não era tão simples. Não, eu sei que não é fácil entender o valor do teu negócio quando você vê ele escrito, fala, mas a empresa é isso, é um valuation, então, sabe, não se apegue, porque a gente fica passional e aí você não sai do lugar. E também teve um período que a gente parou por isso, demorou demais, atas que a gente reescrevia, daí, vamos levar para cada casa, e daí retornar, ficava 1 mês, 2 meses, ninguém falava nada. Então, se você deixa quieto, você tem que fazer acontecer. Então, toma a iniciativa, alguma coisa tem que partir. Tem que ter alguém cutucando, a Mariana, por exemplo, era uma que cutucava, né? E não se apegar ao seu quintal, né? Porque aí os meus filhos são mais bonitos que os dos outros. É muito comum isso no ser humano. Então, se você se apegar, eu deixei correr da minha parte, ou seja o que for, mas claro que você ajudou lá atrás a construir uma estrutura, né, de formação do seu filho. Daí você sabe o que ele tem, o contexto, porque você conviveu. Eu convivi mesmo, ficando bastante dias fora de casa, no trabalho de indústria e tal, de campo, aí mais fora, né? Eu convivi muito com os filhos e com a consistência que eu sei que eles têm de formação. Aí um outro bem, porque parece bem bobo, mas eu acho que é fundamental, hein? Os consultores vão gostar, que o dono do negócio, quando vem a coisa para ele, para resolver, você tem que fechar o olho para quanto vai gastar para fazer essas buscas, essas ajudas, porque as pessoas olham o aporte de um contrato, de uma negociação, de uma consultoria, e assusta com a hora, ou com a diária, ou com aquilo, porque não temos a menor condição de avaliar quanto que vale realmente, mas o significado, né, o quanto que isso é patrimônio daí depois, que capitaliza, é muito grande, mas como você faz? Você olhar, que assusta, às vezes você fala, mas nem eu ganho isso, sabe? Ninguém que você assusta, mas você tem que saber fugir, fechar o olho, tem que buscar e sempre acreditar em algumas coisas mais inovadoras, né? Que é trazer a formação, o conhecimento que lida os negócios olhando as pessoas, né? E não o resultado, assim, pelo resultado em si, não chega a nada. Então, deixar o cofre um pouquinho aberto para quem está gerenciando tocar. Né? Porque a sucessão, a mudança, ela acaba sendo assumida por alguém. No nosso caso, a Mariana fez mais a sucessão do que nós, de casa. Os 2 sócios, né? O casal, Claudete e eu, nós fizemos muito menos na sucessão para dar certo, porque não adiantava nada fazermos todo o empenho e desejar e torcer, né? Porque é isso que a gente faz bastante. Estar do ladinho, apoiando, mas alguém foi estimulada mesmo, e tem a ver com ter dado liberdade, que é autonomia para muitas coisas que foram acontecendo, né? Uma hora vinha as perguntas de coisas muito simples, falando, mas isso você já tem que resolver, mas também porque não tem um processo escrito, como é que você fortalece. Mas chega uma hora e fala, não, agora resolveu? Poxa, daí eu não posso ficar também, não, só eu sou o último a saber. Não, só fica sabendo e vai degustar. Ou vai engasgar, né? Engasgou, tem que trabalhar isso também e volta a conversa, porque sempre acontece, não tem sucessão harmoniosa. Se ela for harmoniosa, ela não acontece, mas não pode ser de dissídia, né? De desencontros, que nunca se fecha mais. Não quero mais ver, eu vou embora, estou fora daqui. Não é. Muito generoso da parte de vocês, nós estamos encaminhando para a conclusão, eu vou passar para o Moacir, mas muito generoso da parte de vocês repassar tanta vivência de tantas milhares de horas vividas, né, trabalhando, e isso certamente vai ser valioso para quem está nos assistindo e está numa situação semelhante, né? Que no Brasil a empresa familiar é a base da nossa economia, né? E muito interessante você falar aí sobre essa implantação, esse processo, porque o Moacir acompanhou isso de perto. E como é que foi teu testemunho, Moacir, teus comentários aí com relação a essa questão pessoal dessa família que é a empresa e também da questão estratégica da implantação de conselho e tudo mais. Márcia,
às vezes a empresa que vai começar a iniciar o processo da jornada de governança, principalmente empresas familiares, parece que é tudo muito complexo, né? Tem que começar as holds para primeiro fazer o conselho, primeiro tem que ter o acordo de sócios. E a Beckhauser, na verdade, as coisas foram acontecendo, né? Não esperou ter todo um arcabouço para poder começar. Não, a gente começou um conselho que era um conselho consultivo, ainda sem um acordo de sócios, mas começou. Acho que o importante é começar. E a Beckhauser sempre pegou as boas práticas de governança, mesmo que ainda não estavam ainda totalmente formalizadas, mas nós já tínhamos, né? A empresa já tinha essa cultura, a decisão se toma com uma reunião de sócios, né? No começo ainda estava um pouco misturado sócios com executivo, com o tempo separou isso, né? O que o José Carlos comentou muito bem, acho que em quase todas as falas dele, do desapego, então de saber que ele ia ficar num conselho para poder estar ali apoiando, tanto ele, a Claudete, quanto o Celso, né? A Mariana, que esse respeito muito grande, a Mariana, e não só a Mariana, o Robson, os demais executivos, olha, a gente sabe a nossa alçada, até onde a gente pode ir, daqui não, aqui eu preciso submeter ao conselho, então decisões assim, não, Moacir, isso aqui nós precisamos voltar para o conselho, ou eu quero ouvir, muitas vezes assim, ela tinha autonomia para tomar decisão, mas ela falou, não, mas eu sinto confortável de compartilhar isso com o conselho, eu quero ouvi-los, né? Então que bacana isso, né? Buscar a experiência do conselho. Então assim, hoje a estrutura Beckhauser tem um conselho formado pelos fundadores, que é o José Carlos, a Claudete e o Celso, a Mariana e o Robson como os principais executivos. A Mariana faria o papel do CEO e o Robson do CFO. Prestam contas da gestão e das áreas em que, né, estão dentro do guarda-chuva deles para esse conselho. Então, tem reuniões mensais com pautas muito bem definidas e com reuniões extraordinárias dependendo da situação. E outra coisa muito importante dentro da estrutura do conselho é que tem também os comitês, né? Então os comitês técnicos, aí depois acho que a Mariana podia até falar um pouco desses comitês, que são os comitês que preparam as informações para levar para o conselho. Então, assim, uma estrutura relativamente simples, é claro que dentro disso trabalhou-se acordo de sócios, as constituições da holdings, mas o que eu queria dizer é que a governança, ela aconteceu naturalmente e sem ter que esperar, ela foi acontecendo, foi trabalhando e as coisas foram se formalizando. Acho que isso é um recado importante para quem está nos acompanhando, né? Não espere estar tudo pronto para começar. Não, comece, né? Porque é uma jornada. Então, Mariana, se você puder falar um pouquinho também sobre como que é para você como executiva reportar para um conselho que é formado, né, pelo tio, pelo pai e pela mãe, e um pouco dos comitês, né? Qual a importância do comitê para o conselho? Muito bom, Moacir, esse ponto que você trouxe. Isso é uma premissa de inovação, né? Que a gente tem tentado aprender também. Assim, antes feito que perfeito. Você precisa pôr no mundo, porque senão não termina de compor. E isso é uma coisa que é muito valiosa. Por exemplo, a gente não terminou a constituição das holdings formalmente até hoje, tá? Mas não é o que mais importa, né? O que importa da governança é a gente ter essa clareza e realmente foi uma construção de médio, se não longo, mas de médio prazo. E a gente tem, hoje, assim, a gente funciona não tem muitos degraus hierárquicos, e inclusive não tem, assim, a gente nunca teve isso, né? A porta fechada, você tem que agendar o horário para falar isso é uma coisa que, de novo, vem dos valores, mas a gente tem as esferas, principalmente de tomada de decisão e de compartilhamento de informação. Então, o conselho, que são os pioneiros, então, como você disse, o Robson e eu fazemos a ponte entre a operação e o conselho, a gente presta contas aos sócios e, ao mesmo tempo, a gente também colhe as orientações, as diretrizes para trazer para a operação. E aí a gente tem uma segunda esfera que a gente chama de comitê gestor, que são os gestores das áreas operacionais, então produção comercial, suprimentos, marketing, pós-venda, e aí Robson e eu junto, né, com o time, e pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a gente acabou de repor agora a gestão da área, embarcamos essa semana passada, Moacir, no comitê, você tem que conhecer ainda, aliás, nosso novo gestor da área. Esse time é o time que toca a operação, que constrói o orçamento, que é a nossa base, né, do acompanhamento, que é um dos pontos de prestação de conta do conselho, mas no comitê gestor a gente tem uma cadência de encontros, isso também é fundamental, estabelecer uma rotina de encontros, porque senão fica só para, eu vou chamar uma reunião quando precisar.
você só chama a hora que tem uma decisão que daí já começou a virar meio urgente. Então, assim, a gente tem uma rotina. Por exemplo, no conselho, a gente criou uma rotina de reuniões mensais. Quando entrou a pandemia e que veio todo aquele turbilhão de, né, tem que decidir mais coisas, e são decisões simples, mas não tanto, diante de um cenário que ninguém sabia muito o que usar de base, a gente passou a reunir o conselho toda semana, sobretudo com essa questão deles não poderem estar fisicamente aqui. A gente começou a fazer uma reunião de cadência semanal para compartilhar o que está rolando, o que está acontecendo, como é que está a operação. E aí a gente trouxe um pouco mais do compartilhar de operação com o conselho, porque eu acho que tem que ter um pouco esse senso também de, né, em que momento você vai. O conselho ele é uma esfera estratégica, mas o momento pediu que o conselho pudesse saber melhor como está rodando, por que está usando máscara, onde pôs álcool gel. Isso também faz parte desse, né, proteger, enfim, a sustentabilidade do negócio de alguma forma. E no comitê gestor também a gente tem uma cadência, a gente tem 2 fóruns aí, o mesmo time, a gente se reúne mensalmente para fazer o acompanhamento do orçamento, né? Então, como é que a gente está caminhando em relação ao que foi orçado e o que está sendo realizado a cada mês. E a gente tem um outro espaço com esse mesmo time, que é um espaço de desenvolvimento do time, que aí a gente conversa sobre, né, como estamos, como estão as áreas, às vezes a gente traz algum tema, alguém compartilha alguma vivência, um treinamento, alguma coisa que teve, enfim. Então, são 2 espaços de conversa. E essa segunda, ela não tem uma periodicidade mensal, a gente faz ela a cada 2 meses, mas essa a gente fura um pouco, às vezes, na cadência. Mas são 2 espaços e são 2 espaços importantes. E esse time de gestores é que liga com a operação. Aí, especificamente na área de produção, a gente tem os líderes de fábrica agora também. Após a mudança para a fábrica nova, a gente estabeleceu essa terceira esfera, digamos, e está bem legal também que a gente criou uma rotina diária. Então, todos os dias, o nosso dia do gestor de produção e do gestor de desenvolvimento começa com a equipe de líderes de fábrica para entender como é que está rolando a operação ali. Vai faltar um material, deu um problema numa máquina, eu preciso de uma ajuda aqui ou ali. É uma conversa em pé, uma roda em pé de, sei lá, não leva 10 minutos, diária. E isso faz uma diferença porque a gente compartilha informação. O cara que está lá na ponta, que vai embarcar o produto final no caminhão, ele antevê se ele vai ter alguma dificuldade por ter um problema numa máquina lá no primeiro processo. Então, esses espaços de compartilhamento de informação são fundamentais. Então, o desenho que a gente tem hoje é mais ou menos esse. E é vivo, né? Vai mudando, a gente vai estabelecendo. É muito dinâmico, exatamente. E a gente tem um outro comitê que a gente chama de comitê de inovação, que é um grupo que mistura gestores e pessoas de operação também, mas que é o olhar para desenvolvimento de produto, que é um dos nossos pilares, né? A Daniela enxergou bem ali. Eu só, nos teus 3 pilares aí, eu só misturaria que para nós cultura e pessoas é uma coisa só, é inovação, cultura e pessoas e a sustentabilidade ambiental, que aí a gente junta com a história do bem-estar animal, né, e o cuidado com o meio ambiente mesmo. Esses são os nossos tripés. É tudo junto, misturado mesmo, a cultura, não tem jeito. Nos assiste, isso é de uma riqueza ímpar, entendeu? Parabéns. Vamos lá. Obrigada. Desculpa interromper. Obrigada, imagina. Então, esse comitê de inovação, ele tem o papel de cuidar, e isso é uma coisa, provavelmente vai nascer mais um daqui a pouco, porque a gente está começando um trabalho com apoio externo, de novo, que é para fortalecer e espalhar mais no time. A gente mudou de endereço, a gente tem 2/3 de equipe nova aqui. Então, como que a gente permeia a cultura para as pessoas? Como é que a gente traz as pessoas para dentro dessa cultura da organização? Isso é um baita de um trabalho para fazer. E a inovação, é por aí que a gente começa. A inovação é o principal traço do DNA que a gente precisa fortalecer e compartilhar. Ela ainda está muito, né, forte nos pioneiros. E aí o produto é onde a gente aterra isso. Então, a gente tem um grupo que se reúne também mensalmente para falar de quais são as tendências de mercado, o que a gente está precisando no campo, que produto que precisa de melhoria e para direcionar quais são as prioridades para o nosso desenvolvimento de produtos. Muita coisa envolvida, né? Pode falar, Dani. Posso? Dá licença. Olha só, para quem nos assiste, a gente tem que aprender com gente que faz mesmo, né? Vamos lá. Isso é muito sério. Quando a Mariana colocou para a gente, no discurso dela, existe a necessidade de fazer pergunta e respondê-las, sabe? É isso
quem tem uma empresa familiar, ele tem muitas perguntas, mas ele tem que ter o movimento de respondê-las. Alguém, se é com a ajuda dos familiares, se são, sabe, buscar ajuda. Essa é uma companhia que buscou ajuda. Entre eles e a partir deles foi para fora, né? Então, eu vejo assim, a questão de os papéis estão muito diferentes, né, das pessoas. Então, o sucedido tem lá um papel, tem lá as suas características, mas o sucedido também, olha a riqueza que eles estão trazendo para a gente. Então, como é que a gente casa tudo isso, né? E aí vem uma fala do José Carlos que é muito legal, que eles foram buscar uma fundamentação também em cima de uma espiritualidade. Quem nos assiste é o seguinte, hoje nós temos que trabalhar a questão do espiritual, não dá mais para deixar para depois, sabe? Isso através de uma filosofia, estudar filosofia. José Carlos, isso foi um presente também, né? Porque, assim, é isso, existe uma amplitude de coisas que a gente tem que trazer para falar de sucessão. E a gente não responde todas as perguntas, sabe? E não é evidente, né? Vocês trouxeram o Moacir, que é um expert no assunto, mas vocês fizeram perguntas primeiro, tentaram responder, e, Moacir, isso foi um presentão também para quem nos assiste, né? Porque, não, a regra é essa, tem que começar aqui, depois tem que começar aqui, depois tem que... Não existe regra, gente. Eu espero que nesse vídeo, né, Márcia, o pessoal entenda, não existe regra. Existe a tua angústia enquanto número 1 de uma empresa familiar. E essa angústia significa vida. E vida é o que nós estamos escutando dessa dupla aqui, que, por sinal, tem uma sintonia, hein? Parabéns. Não, isso aí foi show, show. Desculpa. Obrigada, Daniela. Deixa eu só pegar um gancho da Daniela. Manda lá. Que legal que você trouxe, obrigada. A gente, nessa história de olhar para a filosofia, de buscar ajudas, enfim, a gente tem olhado para a base da antroposofia, que, né, é um olhar para o mundo dos negócios mais humanizado. Então, para nós, e isso tem muito a ver com o que você falou, a gente entende a empresa como um organismo vivo também. Ela tem, e cada uma tem o seu jeito, tem a sua história, então isso tem que ser respeitado. E essa história de, quando eu ponho o crachá, eu deixo os problemas de casa lá fora, não importa se é empresa familiar, se não importa se não é familiar, ser humano é ser humano integral. A gente precisa cuidar de todas as esferas, se a gente não estiver bem, emocionalmente, ou com problema em casa, ou alguma coisa, não tem como isso não refletir no trabalho. As empresas precisam enxergar isso e precisam tratar isso. A gente está aqui, por exemplo, que é, né, uma das coisas do Cômodo, a gente fez um convênio com a Faculdade de Psicologia, a gente está 2 dias da semana com estagiários da Faculdade de Psicologia aqui dentro, fazendo um espaço de escuta e acolhimento para quem da equipe sentir que precisa. Nesse momento de pandemia, principalmente, tem muita gente que tem sofrimentos do como lidar com... É isso. Mas isso é no horário do trabalho, mas a pessoa... no horário do trabalho, a gente precisa das pessoas bem, emocionalmente, psicologicamente bem, olhar para desenvolvimento espiritual, olhar para equilíbrio emocional, é importante para o negócio também, não adianta olhar só para o técnico. Muito bom, gente. Muito bom. A nossa conversa se estendeu, o que é um ótimo sinal, né? E agradecemos vocês dedicarem esse tempo todo para os nossos telespectadores, eu chamava no passado, na minha faculdade de comunicação, a quem está nos assistindo nos diversos canais, aqui do grupo Gestão da Crise, crise no sentido de oportunidade mesmo, né? Crise é isso. E agradeço muito Mariana e José Carlos Beckhauser, que estiveram aqui com a gente hoje. Agradeço em nome do nosso grupo, Gestão da Crise, e não quero chamar vocês de sucessor, sucessora e sucedido, vocês são construtores na nossa visão, né? Construtores num sentido muito amplo, construtores de tantas coisas aí que a gente conversou nessa quase 1h15 aqui de bate-papo, que nós estamos transformando em vídeos que se perpetue tudo que vocês estão fazendo e que vocês tenham de volta tudo que vocês estão dando à sociedade. Muito obrigada.